Bom dia, pessoal que está no Zoom. Bom dia, pessoal que está aqui no presencial. A gente já vai começar a nossa aula. Eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos começando hoje o curso Fé e Identidade, né, a aula 1. E eu gostaria muito que fosse um momento para abençoar a sua vida, para você entender mais a nossa fé. Hoje, nosso pastor, que está aí já online, é o professor de hoje. E eu gostaria de dar 2 avisos para vocês. Um é que nós vamos mandar aqui, tanto pode ser pela linha de transmissão também, quanto pelo Facebook, o material das aulas. A gente tem um PDF, então pode mandar as aulas para vocês também. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que esse curso é um curso, assim, para a gente analisar as outras religiões com muita sensibilidade e para fortalecer a nossa fé. Então, eu sei que a gente está falando de apologética, de defesa da fé, mas nós não vamos brigar com ninguém, tá bom, gente? Nós vamos ter uma atitude carinhosa, mas defendendo a Bíblia, defendendo a nossa fé. E hoje aí nós vamos falar sobre os batistas. O pastor João Marcos aí está louco para falar sobre os batistas, né? Preparado, a parte histórica, os nossos conceitos, fundamentos. Que Deus abençoe você, pastor, e abençoe todos nós. Amém? Muito bem, queridos. Vamos, então, começar a nossa aula. A gente deu uma aula de introdução semana passada, né? Falando sobre sensibilidade e fidelidade bíblica, respeito. Falamos, né, sobre a intransigência à palavra de Deus. Acho que foi bastante proveitoso. Nós hoje vamos comentar um pouquinho sobre os batistas propriamente dito. Nós vamos orar para dar início à nossa lição. Eu vou pedir ao irmão William nos eleve a Deus em oração. Amém. Muito bem. Queria pedir para colocar a transmissão aí da nossa primeira slide. Muito bem. Um segundinho. Aí. Os batistas. Muito joia. Pode ir próximo aí, Guilherme. Ou quem está passando aí? Quem são os batistas? Que povo é esse? Né? O que define os batistas? Existe uma... Bom dia, pastor. Bom dia. Quem falou bom dia aí comigo? O João. Ô, João, você tá bom, fiote? João da Madeira. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu vou pedir o Luiz para ler um trecho do Pacto dos Batistas, que é um documento histórico nosso, e eu acho que vale a pena a gente ler um pouquinho, ouvir, como diz, entre aspas, o que o nosso Pacto das Igrejas Batistas diz. Então, primeira coisa, vou te interrompendo, viu, Luiz? Qual que é a característica dos batistas? Eles são o quê? Discípulos de Jesus Cristo, que assumem o nome de batistas, né? Pode ir. Ó, então, primeira base, fidelidade à Escritura. Tinha tantas outras coisas junto. Então, para se tornar batista, era necessário que as pessoas fossem convertidas a partir da ação do Espírito Santo na vida delas. Continua? E essas pessoas precisavam ser o quê? Batizadas.
Ô, pastor, você tá com o áudio desligado? Pode continuar? Pode continuar, Luizinho. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados no Tesouro de Pérez e no Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. A sua evidência de história convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Exatamente. Daí, quando a Exatamente. Aí nós vamos ver um pouquinho de anabatistas, né? Mas isso aí vai ficar mais a cargo da nossa querida irmã Eliane, que vai dar aula mais da questão histórica. Hoje nós vamos ver um pouco mais da fundamentação teológica dos batistas, né? Então, pode ir os três próximos. Mais um. Então, isso aí caracteriza os batistas. Que são o quê? Repetindo, então, discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Mas aí... discípulos de Jesus, fidelidade às Escrituras e batizavam os que têm o quê? Consciência. Agora, tá a Tânia aqui com a gente, e a Jamile, filha dela, que tem 8 anos, fica me conversando com o pastor, eu quero ser batizada. E ela tem 8 anos. Qual que é a idade para ser batizado, gente? É muito difícil a gente falar isso, né? Porque se a Jamile, ela vai começar a fazer um curso de batismo, né? Se a criança tem consciência que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dela, ela pode ser batizada. Agora, um recém-nascido de 7 dias, 8 dias, tem consciência, gente, de que ela é pecadora, que Jesus Cristo morreu na cruz por ela, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Existe consciência? Então, o que caracteriza basicamente a Igreja Batista é batizar somente aqueles que têm o quê? Consciência. Ok? Muito bem? Alguma dúvida nesse aspecto aí? Não? Podemos continuar? Guilherme. Próximo. Bom, vamos ver a base bíblica, então. Para isso, né, Mateus 28, 19, que é parte da grande comissão aí, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo o quê? Batizando. Quer dizer, você prega o evangelho para um recém-nascido? Você prega o evangelho para quem? Para quem tem consciência. Então, essa pessoa que tem consciência pode ser, então, batizada. O outro texto que nós usamos como base bíblica, que é Atos capítulo 8, que é uma narrativa maior, e a gente não vai ler aqui em função de tempo, porque a nossa lição hoje é um pouco extensa, que é a história do eunuco que encontra Filipe na estrada e ele faz o quê? Qual que é a conversa dos dois lá? Quem lembra aí pra gente? Né? Sim. Ele está lendo a escritura, aí não está entendendo nada, né, Omar? Aí, qual que é a pergunta que Filipe faz para ele? Você entende que está lendo? Eu disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí, eu posso subir na carruagem e te explicar, e ele começa a falar a partir do texto de Isaías a respeito de Jesus. Chega um momento que ele vê
um lugar que tem muita água, e aí alguns queridos irmãos que reivindicam a possibilidade do batismo por aspersão, falam assim, por que você sabe que tem muita água? Porque ele tinha água na carruagem. Vocês concordam que ninguém viaja num deserto, num lugar árido como é a Palestina, sem água para o animal e para si próprio. Ninguém... Porque se fosse por batismo por aspersão, ele podia pegar o cantil dele, molhar um pouquinho, jogar na cabeça da pessoa da batizada. Por que ele fala assim, ali tem ali tem água aqui, ó. O que me impede de descer da carruagem e ser batizado ali? Porque ali havia condições para fazer o que a gente entende que tem que ser feito. Uma demonstração pública de fé de que eu morri para o mundo e estou renascendo para uma nova vida com Cristo Jesus. Isso é o que caracteriza principalmente os batistas. Combinado? Certinho? Vamos para a próxima? Próximo slide aí, Guilherme. A gente tem muita coisa em comum com o que a gente chama de cristianismo, das religiões principalmente evangélicas. A gente tem muita coisa em comum, tá? E, né, a gente pode citar aí os presbiterianos, os metodistas e tantos outros, e a gente tem muita coisa em comum. O que a gente tem de comum com os nossos irmãos de outras denominações que nos unem? Tá? Vamos ver primeiro o que nos une e depois um pouco do que diverge um pouco o nosso discernimento. Primeiro, essas igrejas evangélicas creem o quê? Lê para nós aí, Omar. Cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Qual que é a base bíblica para isso, gente? 1:1. Né? O que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós cremos num Deus criador de todas as coisas. Continua, Omar. No versículo 26, perdão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? O Guilherme. Que aqueles que confessam Jesus Cristo têm uma relação de quê com Deus? De Pai. Qual que é a base bíblica para isso, meus irmãos? João 1:12. Quem sabe aí o texto João 1:12? Quem achar, leia aí para nós. Pouquinho. Eu tô bebendo um pouquinho, mamãe. Muito amor. Se tornarem filhos de Deus. Aqueles que o confessarem, aqueles que o receberem, né? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós nos tornamos filhos de Deus, né? Deus é o nosso Pai. Ok? Continua, Omar. Dele recebemos o quê? Proteção. Essa não é uma função de pai para com seus filhos? Olha que texto espetacular. William, Provérbios 3:11 e 12. Isso mesmo, muito bem. Então, Deus protege e disciplina. A disciplina é uma expressão, muitas vezes, da proteção, não é verdade? Quando a gente corrige, muitas vezes, nossos filhos, não é por prazer, muito pelo contrário, né? É porque a disciplina é um caminho também de proteção. Então, isso aí, em relação a Deus Pai, né, nós temos em comum com a maioria das igrejas evangélicas. Ok? Qual que é o segundo ponto que nós temos em comum? Segundo, Luquinhas, leia para nós. Cremos em Jesus Cristo como o quê? O Filho encarnado. Senhor de toda a autoridade, né?
Qual que é a base bíblica para isso? Filipenses, capítulo 2, isso aí é expresso na Bíblia de forma... isso é a mensagem central da palavra de Deus, né? Mas um texto que eu atribuo como espetacular, né, sem igual para essa defesa, é Filipenses 2, de 5 a 11, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se, sendo encontrado na forma humana e, como humano, servo, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, em função disso, Deus lhe deu o quê? Um nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, mais uma vez, a palavra que a gente tanto repete aqui na igreja, que é Kyrios, Senhor absoluto, autoridade máxima. Combinado? Então, nós cremos nisso aí. Continua, Lucas. Senhor da igreja. Quem que é dono da igreja? João Marcos? Não, Jesus Cristo, né? Então, Senhor da igreja. Colossenses 1,18. Quem está com a Bíblia aí? Isso. Todos têm livre acesso a Deus exclusivamente através de Jesus. Todos têm livre acesso a Deus exclusivamente, meus queridos, através de quê? De Jesus Cristo. Qual que é uma base bíblica que eu não pus aí de propósito para aguçar a memória dos irmãos? O que a gente pode falar? Jesus como exclusividade de caminho para retorno a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala, eu sou um caminho. Ele não fala, eu sou uma verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não fala, ninguém vai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Né? Porque ele e o Pai são um. Isso é uma mensagem expressa em todo o Evangelho de João. Ok? Muito bem. Próximo, Guilherme. Irmã Eliana, lê para nós aí o terceiro. Então, a gente batiza as pessoas em nome do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cremos como guia presente, pertencente à Trindade. O Guilherme. Aquele convenceu. O que diz lá em João 16, 18 a 11? Que Jesus Cristo está prometendo um Consolador. E esse Consolador faria o quê, meus irmãos? Quem se lembra do texto aí? Convenceria o homem da justiça e do juízo. É esse texto que nós estamos usando como base bíblica para essa defesa. Então, quem nos é o esforço próprio. Eu falo assim, eu vou ser santo. É isso, meus irmãos? Não. A gente consegue? Não. Quem nos capacita a vivermos de acordo com a vontade de Deus? É Ele que nos capacita a vivermos de acordo com a vontade dele. Né? Aí a gente tem o texto clássico, né, de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, e ele falando que a gente tem que viver na dependência do Espírito Santo, porque senão a carne toma conta, e ele fala lá, nomeia inclusive a diferença do fruto daquele que é dirigido pelo Espírito, né, e aquele que é dirigido pela carne. Né? Um texto que a gente conhece bem. Ok? Neste aspecto, queridos, a gente pode falar que são comuns, né, entre as igrejas. Continuando. Próximo slide, Guilherme. Vamos ver mais dois aspectos aí que nós comungamos com
a igreja, o ramo cristão, principalmente protestante, reformado, né? Cremos na Bíblia como o quê? Regra o quê? De fé e prática. Nós não negociamos em relação a isso. Nós somos intransigentes em relação à Bíblia como regra de fé e prática. Um dos textos que a gente mais usa para isso, para essa defesa teológica, qual que é? 2 Timóteo 3,16. Exatamente. E nós cremos, meus irmãos, nessa palavrinha aí, que é a Bíblia é o quê? Inerrante. O que é inerrante, meus queridos? Sem erros. Então, isso significa, queridos, eu não Esse aqui não é o melhor. faz parte da defesa de fé dos cristãos. Tem mais uma aí que é comum a todo mundo. Guilherme. Cremos que a igreja é constituída do povo de Deus para o adorar e o servir, né? João 4:24. Vamos ler. Quem achar aí, leia para nós. João 4:24. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos um povo chamado para fazer o quê? Para adorar e servir a Deus. Estes 5 pontos, queridos, são os pontos de convergência entre a maioria das igrejas evangélicas. Dúvidas? Alguém do Zoom? Que coisa boa. Muito bom. Quê? Melhor estar presente. Presencialmente é bom. A quem não pode, é muito bom estar também via virtual. Alguma dúvida sobre isso? Todos concordam? Vamos ver, então, um pouquinho. Então, o que nós cremos? 5 pontos que são comuns aos batistas, Ô, Larissa, dá um copinho d'água para mim, por favor? Aos batistas e às igrejas evangélicas. Cremos que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra criadora, seu poder. Nós cremos que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus, que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para o resgate do pecado da humanidade, ok? Cremos que o Espírito Santo é quem convence o homem, como nós vimos, do pecado, da justiça e do juízo, ok? Que ele é o único caminho para a restauração da humanidade, não existe outro caminho. Obrigado, filhota. Cremos que a Bíblia é o quê? É inerrante. Além de inerrante, ela foi inspirada por quem? Exatamente, pelo Espírito Santo, né? Por Deus, pelo próprio Deus. E nós cremos também que nós somos um povo que fomos comprados pelo sangue de Jesus e a nossa função é adorar e servir a Deus, né? Por isso que em Atos 1:8 fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Aonde? Em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? Vai. Então a gente tem a obrigação de pregar o evangelho aqui, Botelhos, né? E até Belém, né? A terra da Karen, até onde Deus nos permitir alcançar. Certinho? Esse aí, meus irmãos, é o que a gente tem de comum. Vamos ver agora o próximo. Próximo. Um pouquinho das diferenças que nós temos entre os nossos irmãos de outras denominações, né? A gente tem muita coisa em comum, mas alguma coisa a gente tem diferente. A gente crê no batismo, então, que o Luiz leu para a gente lá no início, na declaração,
Veja aí, alguém abra para mim Romanos 6:4. Exatamente. Lê o próximo. Então, queridos, nós cremos com o batismo como um ato de demonstração de quê? De fé. O batismo é uma demonstração de fé. Se o batismo é uma demonstração de fé, nós não aceitamos o batismo de criança. E nós entendemos que o batismo ele tem que ser por imersão, porque era assim que era realizado na igreja primitiva. Ok? Então, o batismo ele é posterior a quê? A conversão. O batismo é posterior à conversão. Então, como é que a gente vai batizar criança que ainda não tem consciência? Isso é uma diferença grande que tem entre nós e, por exemplo, os presbiterianos e muitos dos nossos irmãos, queridos irmãos metodistas, né, que batizam criança e futuramente a pessoa faz a profissão de fé dela, né, mais adulta. Nós não concordamos com isso, com todo o respeito que nós temos por eles. Nós cremos que a Bíblia é clara, claríssima, sobre a necessidade do batismo ser uma pública confissão de fé, né? E nós cremos também que o batismo não traz graça nenhuma para a pessoa. Não traz favor de Deus para a pessoa. Nós não cremos. É um testemunho. Todo curso de batismo, quem já fez curso de batismo aqui, o Omar fez, né? Luiz também já fez o curso de batismo. Acho que aqui só estes, né? Eu falo que tem não crente antes do batismo e depois do batismo ele continua sendo não crente molhado, né? Porque a única coisa que mudou na vida dele é que ele saiu molhado do batismo. Mas ele continua não cristão. Porque ele não teve o ato primeiro, que é a conversão, o discernimento de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é algo que diferencia bem. Outro aspecto que diferencia um pouco os batistas Pastor, de outras... Pastor, só para, antes de passar para o próximo tópico, eu tinha uma pergunta. Sim. Um amigo que é de uma dessas denominações que batizam crianças, ele um dia me explicou, com as palavras dele, por que eles batizavam as crianças. Ele me falou assim, olha, a gente batiza porque eles são membros da aliança. E eu estou achando bacana o pastor falar que o batismo ele se liga mais à demonstração de fé, né? Não sei se tem esse sentido comunitário. O que o pastor... Sim. Pastor... O que a gente faz enquanto igreja? Nós apresentamos nossas crianças aqui na igreja. Esse é o ato que nós fazemos que dá admissão daquela criança em nossa comunidade. Mas isso não quer dizer que ela é salva. Filho de crente normalmente é cretino, né? Não é crentinho, né? Eu falo que são coisas distintas, né? Então a gente recebe a criança, apresenta ela com... É o que eu acho que todo pastor que mais gosta de fazer é apresentar menino, sabe? É um negócio fora de série, é um negócio que enche a gente de alegria quando a gente apresenta uma criança, pega, e é uma coisa, né? Eu não gosto muito de criança, eu fico doido de alegria. Mas isso não quer dizer que ela é membro da igreja. Ela é parte da comunidade, mas para ela se tornar membro da igreja, ela tem que se converter, porque nós cremos que a gente nasceu em pecado, né? Lembra lá do Salmo? Em pecado me concebeu minha mãe, né? E quem é pai, mãe, vô e vó, vê desde pequenininho, faz isso não, o que vai lá e faz, né? Desde pequenininho.
Então a gente entende que todos precisam, todos, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, verso 23, quantos pecaram? Todos pecaram. E em 6:23, ele complementa essa ideia falando que, em consequência do pecado, o salário, o pagamento é qualquer a morte. E essa morte é morte espiritual. Então, a gente precisa reconciliar com Deus, e essa reconciliação é um ato de fé que nós temos em Cristo Jesus, e após esse ato, a gente, então, batiza. Beleza, Guilherme? Respondido? Bom, outro aspecto que a gente diverge um pouco dos nossos amados, queridos irmãos metodistas e presbiterianos, luteranos, né? É a questão da ceia. Existem basicamente 4 tipos de ceia, né? 3 mais comumente, como se diz, divulgados, né? E tem um 4º que eu vou colocar também hoje. Nós cremos na ceia da seguinte forma. Eu vou pedir, quem não leu ainda aí para mim, o Rafael, você está com a Bíblia aí, filho? Leia aí para nós 1 Coríntios 11, 23 a 26. Abram as suas Bíblias aí e nós vamos ver o porquê que nós fazendo do jeito que nós fazemos. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Então, Jesus disse, né? Paulo está replicando a palavra de Jesus. Fazei? Fazer isso em memória. Continua, Rafael. Em memória. Jesus fala em memória quantas vezes? 2 vezes. E é por isso que nós cremos que o batismo é um ato memorial. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva. E nós fazemos aquilo para trazer à nossa memória, Rafael, solta aí, tá, Rafael? Obrigado. Para trazer à nossa memória o preço que foi necessário ser pago para que nós estivéssemos aqui como família de Deus. Eu pego o pão e falo assim, olha, o corpo de Cristo foi pregado na cruz do Calvário. Eu pego o cálice e falo assim, o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. E aquele sacrifício foi o preço para a remissão do meu pecado. E eu faço isso para trazer isso à memória, para que eu não esqueça, para que eu possa sempre estar adorando e servindo a Deus. Ok? É isso que nós fazemos enquanto igreja. E a gente faz isso sempre no primeiro domingo de cada mês. Combinado? Entenderam qual que é o batismo para nós? Agora existem outras 3 formas de se celebrar o batismo. A transubstanciação, que é aquela ideia de que a hóstia, né, é o corpo de Cristo. E nós não acreditamos. Nós acreditamos que o pão é pão, porque a palavra de Deus nos fala fazer isso em memória de mim. A consubstanciação, qual que é? É primo de primeiro grau, né? Da transubstanciação. O pão é pão, mas na hora que você põe na boca, ele se torna corpo de Cristo. Nós acreditamos que o glúten que está no pão, ele continua sendo glúten, né? Né, Luciana? A Luciana agora está comendo tudo sem glúten. O glúten é pão, e o suco de uva é suco de uva. Ele não se transforma em nada. É um memorial. Agora, os nossos queridos irmãos presbiterianos defendem que aqueles elementos têm a presença espiritual de Cristo. E nós também refutamos este conceito, com todo respeito, que nós acreditamos que aquele é pão, que aquele é suco de uva,
E nós fazemos isso como um memorial. Por que nós falamos isso? Porque a palavra de Deus nos diz que é um memorial. Nós cremos que a palavra de Deus, o texto talvez mais claro, todo um capítulo ensinando a igreja como celebrar a ceia, né? Paulo escrevendo à igreja em Corinto, falando assim, olha, vocês estão celebrando a ceia errada. O capítulo é isso, viu, meus irmãos? O conceito é exclusivamente, vocês estão celebrando a ceia errada lá em 1 Coríntios. Se você pegar no início, eu os elogio, ele começa isso, e mais lá na frente ele fala assim, olha, sobre isso eu não elogio. O que é? Ele está falando tudo sobre a questão da ceia. E eu vou explicar para você como é que é a ceia. E aí você, o Senhor Jesus falou, faça assim. E ele fala, repetindo as palavras, que é um memorial. Então, nós não cremos que há muito campo para discussão. Respeitamos, lógico, os que têm como princípio a ceia como transubstanciação, consubstanciação e presença espiritual de Cristo, mas nós divergimos. Nós entendemos que é um memorial. E aquilo ali é um ato de adoração a Deus. Tá? Qual que é o privilégio que você tem de comer o pão e tomar o cálice? Se você fizer sem consciência de que o sacrifício de Jesus foi feito na cruz, nenhum. Né? Nem engordar não engorda, porque é tão pequenininho, né? Que não engorda, não tem nada. É um memorial. E depende da pessoa fazer aquilo com o coração, transbordando de alegria pelo privilégio de tomar a ceia. Mas para que você vai perguntar isso? Porque aí a gente tinha que pegar o negócio é o seguinte. Eu vou responder de forma sucinta, tá? Porque não é o ponto. Mas quando falar na frente, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e tem muita gente que erradamente chega aqui na ceia, no dia da ceia e não toma. De vez em quando a gente que é pastor não tem jeito, vai se servir a ceia, o cara levanta, vai embora, ou não toma. Está errado, querido, porque existe um conceito, e aí, infelizmente, Lutero contribuiu para isso, achando que a pessoa que está em pecado não pode comer e beber a ceia. Gente, quem nos dignifica para participarmos da ceia não é a nossa vida, é Cristo Jesus. O que Paulo está falando ali no texto é que a igreja fazia errado. Os ricos chegavam primeiro e fazia ceia, não era igual a gente, era ceia mesmo. Comia, bebia, o pessoal ficava até bêbado. Não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. Quando chegava o irmão mais pobrinho, não tinha nada. Aí Paulo fala, vocês não têm comida em casa, vocês não têm casa para comer, não? Vocês têm que fazer isso? Vocês não têm discernimento que todo mundo da igreja faz parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo? Então, quem celebra a ceia desta forma, sem ter o discernimento, o que é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, se você tem discriminação, se você não trata e ama de igual forma todos, você está comendo e bebendo indignamente. É você não ter o discernimento que a ceia é um memorial, mas é um momento de adoração, de serviço, e isso faz do corpo da igreja, é coletivo. Se você faz isso de forma indevida, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Lógico que o texto tem mais coisas, tem outros aspectos, mas resumidamente é isso. Respondido? Pastor, se o pastor puder só reproduzir a pergunta aqui do Omar, que foi excelente, só sim. reproduzir o pessoal, a resposta tá a pergunta do Omar é por que o texto bíblico mais à frente fala que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Okay? Inclusive, eu queria só lembrar o pessoal que quem quiser fazer pergunta, tem gente que fazer pergunta, pode fazer, interromper o pastor. Sim. E tá à vontade. E eu queria fazer uma consideração sobre a ceia. Antes, a ceia era uma refeição grande com um significado bem pequeno. Agora é uma refeição muito pequena com um significado muito grande. Exatamente. Né? E a gente, às vezes, se perde, né, dos significados. Né? Houve uma mudança, né? Não é nenhum aspecto da nossa lição aqui, mas houve uma mudança litúrgica da ceia ao longo da igreja. Mas isso é coisa para outra lição, né?
Vamos caminhando, senão a gente não termina hoje. Próximo. Nossa, eu estou atrasado demais. Vamos ver agora que... Bom, nós vimos, então, de forma, acho que bem resumida para os irmãos, o que nós temos em comum e o que nós temos que difere o movimento cristão, né, em relação aos batistas. Só para você entender um pouquinho, eu gosto muito dessa analogia, eu acho que essa analogia nos traz um discernimento melhor sobre o que nós estamos falando. Lá atrás, quando a igreja começou, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, era considerada como um ramo de um tronco, de uma árvore que era o judaísmo. O judaísmo, imagina como se fosse um tronco que tem vários ramos. Aí tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, tinham muitos ramos, e inclusive brigavam muito, principalmente os fariseus e saduceus brigavam demais. E o cristianismo O microfone do pastor ficou mudo. O que foi? Ok? Tá ouvindo? Voltou? Ok, voltou. Então tá bom. Então lá, quando a igreja foi adorar na sinagoga, né, que não tem nada a ver com o templo, né, eu brinco aí, a sinagoga é o PG que deu certo, é o grupo ao longo quando teve a dispersão dos judeus, nas cidades se reuniam para adorar a Deus, um grupo de judeus, e aí eles foram expulsos, porque eles falavam que Jesus Cristo era o quê? O que o cristão fala? Que Jesus Cristo é Deus. E o judeu não aceita isso de forma alguma. Então, este ramo desta árvore, que era o judeu, foi cortado e foi plantado outra árvore, que é o ramo, que é a árvore do cristianismo. E essa árvore cresceu, né? É a árvore entre as religiões hoje, a maior delas, com vários ramos, batistas, presbiterianos, metodistas e por aí vai. Beleza? Nós vimos, então, o que o tronco principal une as igrejas evangélicas, cristãs, principalmente as reformadas. Nós vimos os 5 pontos e nós vimos os pontos que divergem. Isso aí, meu querido, é um resumão da teologia batista. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho da história dos batistas, né, que vai ficar mais a cargo da irmã, mas nós vamos ver como que surgiu os batistas, a primeira igreja batista na Inglaterra. Próximo. Bom, o que é a anabatista, que é o que cremos, né? Existe uma discussão acadêmica, que aí eu acho que não compensa a gente entrar em discussão acadêmica aqui, mas há um consenso, em boa parte dos historiadores, que os anabatistas são os batistas, né? Anabatistas é aqueles que rebatizavam, ok? Os anabatistas andaram em conjunto, mas meio em paralelo à reforma protestante, mas um influenciou o outro. Isso não tem como a gente discutir, viu, querido? Não tem como... alguns refutam essa ideia, eu acho isso uma discussão completamente desprovida de razão. Influenciou o outro. Só que a verdade é que a reforma protestante, a quem nós devemos tanta coisa, né? Mas Martim Lutero, quando ele iniciou a reforma protestante, ele não tinha a intenção de fazer com que surgisse uma nova igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. Isso aí é história, né? Só que não deu certo, ele foi expulso. A partir daí, ele começou uma nova igreja, mas muito com os conceitos que havia dentro da Igreja Católica, refutando, reformando aquilo que ele achava errado. Então, alguns dos princípios, e principalmente da liturgia, é a mesma. E os anabatistas,
inclusive na questão de batizar crianças. Os anabatistas discordavam disso. Então, eles andavam em paralelo, um influenciando o outro, mas também com ideias divergentes, separadas, principalmente no que concerne a questão do batismo. Ficou claro essa divisão para os irmãos? Vamos próximo aí, Guilherme. No século XVII, surgiu a primeira igreja batista, a primeira igreja com o nome Batista na Inglaterra. Próximo aí. O porquê disso? O movimento puritano, um movimento, meus queridos, importantíssimo. Nós temos um legado de escritos, de livros, de publicação dos puritanos, que é um valor inquestionável na história do cristianismo. Esse movimento puritano era também chamado de separatista. Por quê? Porque tinha na Inglaterra o que nós chamamos da igreja anglicana. E nós vamos entender por que é puritano e separatista e o que é a igreja anglicana. Próximo aí, vamos por parte. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar, no tal do rei Henrique VIII. Ele era casado com Catarina de Aragão e essa Catarina de Aragão não dava ao rei um sucessor do sexo masculino. Então, ele queria acabar com o casamento, anular o casamento, para casar com outra mulher que desse para ele. Eu não acho que é isso, não, porque esse aí, depois dela, ele casou com mais umas 4 ou 5. O sujeito não era fácil, não, ser Henrique VIII. O Papa Clemente VII, ele não concedeu o divórcio. Não tem nada disso, não, companheiro. Não vou dar o divórcio, não. O que ele fez, então? Próximo. Surgiu, então, a igreja anglicana, com o rei como chefe da igreja. O rei da Inglaterra era rei do Estado e líder da igreja anglicana. O que os puritanos, quando perceberam esta mistura, eles falavam assim, nós precisamos voltar à pureza do evangelho. Daí o termo puritano. Puritano vem de puro, ser puro. Por quê? Aí, meus irmãos, um negócio que o cara manda no Estado e manda na igreja, vai prestar? Não tem jeito. E aí o movimento puritano falou assim, nós precisamos voltar à pureza. E, consequentemente, pregava uma separação entre o Estado e a igreja. Então, eles eram chamados de puritanos e de separatistas. Ficou claro? Fazer uma distinção, o que é comum, o que é hoje comum em praticamente todo o mundo, principalmente o ocidental. Existe uma divisão entre igreja e Estado. Nós somos brasileiros, os que estão aqui presentes, da Igreja Batista, mas você pode ser brasileiro da Igreja Católica, você pode ser brasileiro de qualquer outro movimento religioso que se tem presente em nosso território nacional. Não há mistura. Antigamente não havia isso. Ok? A pessoa que não fosse da Inglaterra, não fosse da Igreja Anglicana, era perseguida e muitos, infelizmente, foram mortos. Isso é história. Tá, queridos? Continuando. Então, a união entre o Estado e a Igreja. Eles queriam acabar com isso. Próximo aí, Guilherme. Mais um. Principal reivindicação, então, desse movimento era o retorno ao quê? Aos princípios bíblicos em sua forma mais pura, daí, então, o nome de puritanos e de separatistas. Próximo. Grupo queria, então, a separação, nós vimos aí, do Estado, e a reação da coroa inglesa foi o quê? Uma perseguição severa, cruel mesmo, tá, meus irmãos? O que aconteceu? Houve uma migração, meus queridos, dos puritanos para a Holanda, porque a Holanda tinha liberdade religiosa. Esses ingleses
puritanos foram, então, para a Inglaterra. E lá eles tiveram, sob a liderança do pastor John Smith, um pastor anglicano, que era puritano e separatista, e do Thomas Helwys, que era um leigo, um advogado. Eles tiveram contato com os... Põe o próximo aí para a gente ver. Com os menomitas, né? Que eram anabatistas. Menomitas vem do fundador, do Menon, que era o fundador desses anabatistas na Holanda. Olha que interessante. Eles tiveram contato com esse pessoal e falaram assim, é isso que nós queremos. É este movimento que a gente acha que está certo. Olha só que interessante. Próxima aí, Guilherme. É a próxima página. Não, tem mais um, né? John Smith, perdão. John Smith, então, fez o seguinte quando teve contato com as anabatistas. Como o movimento dele não tinha um pastor para batizá-lo, o que ele fez? Ele disse assim, eu te batizo, como se fosse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele abaixou e levou. Ele mesmo se batizou, olha que incrível. E depois batizou toda a congregação que tinha fugido da Inglaterra em função da perseguição. E aí se denominaram também anabatistas, e daí a origem do nome batista. Mas tem mais história aí, continua. Nós estamos encerrando. Então, por divergência, né, eu falo que onde tem 10 pastores batistas, tem 11 opiniões, né, não tem nem 10, tem 11. Houve uma divergência de conduta entre Thomas e John, e eles separaram. E o Thomas, que era o advogado, retornou para a Inglaterra em 1611, né? Ok? E John Smith ficou lá. Thomas organizou em 1612, o que, querido? A primeira igreja batista em Londres. A primeira igreja que usa, então, o termo batista, é fundada em função do contato do Thomas com os anabatistas lá da Holanda. Ok? E como é que eles ficaram conhecidos? Aqueles que batizavam novamente, anabatistas. Aqueles que rebatizavam. Beleza? Podemos continuar ou tem dúvida? Próxima. Lê aí para nós. Olha aqui, na lição, eu achei tão bacana, parte de um livro que foi... chega aqui, Luiz. Chega perto, fala aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó. Presta atenção, meus queridos. Neste ambiente foi que surgiu a primeira igreja batista, cujo pastor foi John Smith, que tinha formação teológica em Cambridge. Ele encontrou com um auxiliar muito importante, que era leigo e também advogado, Thomas Helwys. Eles, que antes eram anglicanos, tornaram-se seguidamente puritanos, separatistas e, finalmente, batistas. Quando aderiram à posição separatista, no reino de Tiago I, decidiram fugir com todos os homens da igreja para a Holanda, onde havia tolerância religiosa. Lá encontraram outros grupos evangélicos, inclusive o dos menonitas, que, conforme referido anteriormente, provinham do movimento anabatista do século XVI. Contudo, deles diferiam em vários aspectos, inclusive teológicos, pelo que, ao se convencerem de que o batismo correto é o de crentes, rejeitando o batismo infantil, formaram uma igreja própria, sempre no ideal de restituir a igreja neotestamentária em toda a sua inteireza. Assim nasceu a primeira igreja batista. Muito bem. Olha aqui, isso é história registrado aí. Eu pedi para o meu querido Luiz ler para nós. Tá ok? Então, existe uma discussão aí, qual que foi a primeira igreja batista, tá, meus irmãos? Foi aquela que surgiu na Holanda ou foi a que oficialmente existiu em 1612 na Inglaterra? A PIB, né? PIB de Londres, né? Que a gente fala aqui que a gente é PIB de Poços de Caldas, a PIB de Londres. Então, existe uma discussão, mas isso é questão mais acadêmica, né?
Surgiu um movimento na igreja, então, na Holanda, onde o pessoal foi batizado, mas oficialmente, mais na frente um pouquinho, em Londres. Pode Pastor, o Lázaro falou assim, tá vendo? Os advogados são essenciais na manutenção da justiça e na história dos batistas também. Aí você fala com tanta coisa para ele falar certa. Eu tenho que aguentar 18 advogados nessa igreja aqui, misericórdia. Quando chega alguém que você é advogado, eu falo assim, sou, então eu vou, rapaz, tem outra igreja ali boa para você, viu? Já, a cota de advogado já estourou aqui. Próxima aí, Guilherme, por favor. Ficou conhecida, queridos. Olha só que interessante. E aí, para encerrar, vou passar só 5 minutinhos. Tá? A Igreja Batista em Londres ficou conhecida como Batistas Gerais. Por que era... E depois tem os outros batistas, nós vamos ver aqui. Mas presta atenção, Batistas Gerais. Cristo morreu para salvar salvar a todas as pessoas que crescem nele. Ok? É a defesa de que o evangelho pode alcançar qualquer pessoa. Já era uma resposta ao movimento calvinista de que existia aqueles que eram eleitos e aqueles que não eram eleitos. Ok? Então, eu não vou discutir aqui livre-arbítrio e predestinação. Não é essa a proposta nossa aqui, porque isso tinha que ser um curso à parte. Não é a nossa proposta. Tá? Mas existiam, então, os tais batistas gerais. Próximo aí, Guilherme. Defendiam que a salvação está aberta para quem? Para toda a humanidade. Beleza? Próximo. Defendiam o livre-arbítrio versus a doutrina da predestinação. Esta é a característica primeira da primeira igreja batista. Muito bem. Só que esse movimento começou a crescer. Próximo, Guilherme. E também criou-se, então, os batistas particulares. Olha só, que eram aqueles que defendiam a predestinação. E, além de defender a predestinação, a perseverança dos santos. Quer dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Ok? Por isso que existe uma certa confusão, meus irmãos, porque os batistas não são nem calvinistas e nem arminianos. Olha aí, próximo aí. Próximo aí. Hoje, a maioria das igrejas batistas devem sua formação à mescla dessas duas posições. Creem no livre-arbítrio, que Cristo morreu para a salvação de toda a humanidade. O evangelho, ele é para todos, né? Aí nós não podemos fazer depois a defesa teológica disso, mas nós cremos também na perseverança dos santos, que uma vez salvo, sempre salvo. Então, hoje, os batistas, na sua história, têm influência dos batistas gerais e dos batistas particulares. Pode falar, irmão. Se não for difícil. Quando eu vim para a Igreja Batista, sim, exatamente. E como alguns princípios arminianos também. Existe uma mescla da doutrina, que é um meio termo. Nós não cremos na eleição. A pergunta dela é que ela ouvia que no meio batista era a doutrina calvinista. E eu falo com ela que não é isso. A história da Igreja Batista é a junção dessas duas linhas, né? Nós cremos que o evangelho é para todos, né? O desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento, né? Nós cremos nisso, mas nós cremos que uma vez salvos, sempre salvos. Nós não cremos na perda da salvação, né? Ufa! Eu corri um pouquinho, meus irmãos, porque eu e Guilherme chegamos à conclusão de dar essas duas aulas, né? E são duas aulas e a gente juntou duas aulas numa só, por isso ficou meio corrido. Mas eu acho que nós conseguimos passar o conceito para os irmãos. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, pergunta para o William. Não, William? O William está aí para tirar dúvida.
Vamos orar, então? Muito obrigado. Pastor, só lembrando que essa aula ela vai ficar gravada no Facebook da PIB de Poços. Quem quiser voltar para pegar alguma referência bíblica, tudo, vai ficar gravada junto com o material PDF dessa aula também. Quem quiser acessar. Muito bem, né? Tá lá. Obrigado pela participação dos amados. Nós vamos orar para encerrar. Eterno e soberano Deus, louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado enquanto denominação, que o Senhor continue sempre estando à frente, nos capacitando a ter um discernimento maior e melhor da tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Declaramos aqui, ó Pai, que esta igreja pertence ao Senhor e nós estamos aqui para adorá-lo e servi-lo. Muito obrigado por cada família aqui representada. Abençoe de forma abundante, ó Pai. E também que à noite possamos ter um culto que seja agradável ao Senhor, Pai. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.